quem não me conhece, eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos falar sobre contaminação cruzada por glúten. É um tema extremamente importante, delicado, porque nós precisamos tomar muito cuidado com quem desenvolve algum tipo de reação à contaminação cruzada. Para quem não sabe, né, vamos esclarecer primeiro o que é a contaminação cruzada. Nada mais é do que a transferência de contaminantes entre alimentos, utensílios, equipamentos. Então, é transferência do glúten, né, que é o nosso contaminante, entre os alimentos, entre os utensílios da nossa cozinha, entre os nossos equipamentos. É um tema muito importante. Por quê, gente? Porque essa transferência não é intencional. Então, quando a gente fala sobre contaminação cruzada, não é aquele ingrediente que nós colocamos de maneira proposital na receita. Ou seja, a contaminação cruzada significa que o glúten entrou em contato com um determinado tipo de alimento de maneira não intencional, não foi de propósito. Se nós adicionamos o glúten às preparações, aí não se trata de contaminação cruzada. Aí é um alimento, um ingrediente que foi adicionado àquela preparação e os dizeres no rótulo serão diferentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Sobre rotulagem. É muito importante vocês entenderem isso, tá? Contaminação cruzada é quando não há intenção de se adicionar o contaminante àquele alimento, àquele produto. E ela pode ocorrer em qualquer fase, desde o plantio, a colheita, o transporte, o armazenamento dos produtos, né? Até mesmo dentro da nossa própria casa. Sim, pode acontecer a contaminação cruzada aqui na nossa cozinha. Isso que vocês vão entender, né? Vão conhecer ali algumas boas práticas para evitar essa contaminação cruzada ali na sua cozinha também. Certo, gente? Bom, quem é que precisa tomar cuidado com a contaminação cruzada? Eu preciso. Por quê? Porque eu tenho doença celíaca. Quem tem doença celíaca reage a traços de glúten, a contaminação cruzada. Então, eu não posso consumir nada que esteja contaminado ou consumir algum alimento dentro de um utensílio que esteja contaminado. Eu não posso porque eu vou sentir os sintomas, né, de contaminação por glúten, os sintomas clássicos que eu já apresento quando eu como alguma coisa com glúten, quando eu comia, né, alguma coisa com glúten. Então, alérgicos também é importante que cuidem da contaminação cruzada, alérgicos ao trigo, porque os alérgicos também vão reagir aos traços do trigo dentro do alimento. Eu não sei qual é a sua restrição, mas se você tiver qualquer uma dessas duas aqui, né, é importante que você saiba, você precisa cuidar para não se contaminar. E nós vamos conversar onde que estão os focos de contaminação dentro da nossa cozinha, para vocês irem já se policiando, irem dando uma organizada ali para retirar essas fontes de contaminação, né, e tentar melhorar ali a sua saúde. Quem não precisa tomar cuidado com a contaminação cruzada? Quem a contaminação cruzada por glúten não afeta. Pessoas que retiraram o glúten por opção, né? Quem tem algum tipo de sensibilidade que não seja doença celíaca e nem alergia ao trigo também não apresenta reação, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Por exemplo, se vocês trabalham com vendas de produtos zero glúten, né? Você tem que observar, ou querem trabalhar, vocês têm que observar qual vai ser o seu público final. Quem é que vai consumir os seus produtos? Por que que isso é extremamente importante você definir antes de começar a vender os seus produtos sem glúten? Porque, a depender das suas condições dentro da sua cozinha, a depender do que você consegue oferecer, é que você vai rotular esse alimento e vai definir o seu público final. Por exemplo, você tem uma cozinha compartilhada. Então, dentro da sua cozinha, entra também produto com glúten. Isso significa que você não pode vender o seu pão, o seu bolo sem glúten, rotulado para celíacos. Ou seja, ele não pode dizer no rótulo, não contém glúten. Ele vai ter que dizer, pode conter glúten. Já já vamos diferenciar essas palavras, né, da rotulagem. Mas é muito importante que vocês tenham responsabilidade ao fazer oferecer qualquer alimento para quem tem doença celíaca, para quem tem alergia ao trigo,
porque qualquer traço pode desencadear sintomas, né, que muitas vezes pode levar as pessoas ao hospital, tudo bem? Isso é muito importante que vocês entendam. Então, se vocês vendem ou buscam vender, é muito importante vocês terem ciência de que se a sua cozinha tem chance de ter contaminação cruzada por glúten, vocês não podem rotular esse alimento que vocês produzem como isento de glúten, como sem glúten. Porque sim, ele vai conter os traços e, como eu disse, quem tem doença celíaca e alérgicos não poderão consumir o seu alimento, tá? Por favor, gente, isso é muito importante, é grave, tá? Quando é só pra você, só pra sua família, aí tá tranquilo você ter uma cozinha compartilhada, desde que você cuide ali da contaminação cruzada. Agora, quando você coloca a vida de terceiros em risco, a saúde de terceiros em risco, isso é muito mais grave, isso tem que ter responsabilidade para fazer. Então, se você quer oferecer produtos para pessoas que têm doença celíaca ou alergia, vocês precisam ter uma cozinha completamente livre de contaminação cruzada por glúten. Tudo bem? Já já vocês vão entender como que vai ser possível ter uma cozinha livre de glúten. Bom, como que eu descobri a contaminação cruzada? Gente, vou dizer que eu não sabia no início. Eu fiquei mais ou menos um ano depois que eu descobri a doença celíaca me contaminando diariamente. Por isso que eu passei tanto mal que teve uma vez que eu fui parar no hospital por desidratação. Eu fiquei um mês com problemas intestinais por conta que eu me contaminava diariamente, não sabia disso. Fui parar no hospital para tomar ali, sei lá quantos litros de soro eu tomei, porque eu estava muito desidratada. E eu não tinha noção de que era porque eu estava me contaminando. Na época eu morava com uma tia minha, né, que eu vim para cá, para Brasília para estudar e fui um litro de soro. Meu esposo acabou de dizer, ele foi comigo ao hospital meia-noite, eu acho que era. Ele ficou lá a madrugada toda eu tomando soro, uma gotinha a cada 1 minuto mais ou menos, então a gente ficou horas lá tomando 1 litro de soro. Então, eu me contaminava porque eu morava com essa tia, eu não sabia o que era contaminação cruzada e nem que ela poderia me causar, né, tantos problemas de saúde. Eu fazia a minha alimentação nas mesmas panelas, eu assava no mesmo forno, usava o mesmo micro-ondas. Eu passei um ano assim, porque infelizmente quem me diagnosticou não me alertou sobre isso, né? Que é a pessoa que tem que te explicar. Na época eu não sabia nem o que era glúten, quando eu descobri que tinha doença celíaca. Não fazia ideia, né? Pra mim lá no consultório, tá tranquilo, como a médica não explicou com muito detalhe, eu falei, não deve ser tão ruim assim, né? Aí eu voltei pra casa e fui pesquisar, e aí que o desespero bateu. Porque eu pensei, agora lascou, né? Perdão da palavra, mas o que eu vou comer agora, né? Então, gente, eu me contaminava muito e eu passei um ano assim, mais ou menos, me contaminando. E isso não me causava só desconfortos momentâneos ali, né, a curto prazo. O problema de você contaminar-se consecutivamente, diariamente ou, né, a cada semana, a cada mês, sei lá, alguma coisa assim, quando você tem contato contínuo com o agente que causa esse problema no seu intestino, que a doença celíaca é uma doença que o nosso intestino reconhece o glúten como um invasor. Então, nós atacamos, né, o intestino acaba atacando o próprio intestino. Isso é um problema grave. E quando a gente recorre sempre, né, continuamente contamina, nós temos um grande risco de desenvolver outros tipos de doenças. Eu já estava no extremo que a minha unha, ela ficava toda branca, eu não tinha ideia do que. Fui atrás de dermatologista, ninguém descobria. E era contaminação cruzada, gente, é muito sério. Indisposição, queda de cabelo, emagrecimento, tudo isso decorria da contaminação cruzada que eu não tinha ideia do que era. E aí depois eu fui pesquisando, né, sobre isso e acabei descobrindo que eu estava sofrendo por conta dessa contaminação cruzada. Então é muito importante que vocês tenham ciência disso, tá? Para vocês não afetarem a sua saúde, né, a sua qualidade de vida, vocês precisam retirar o que faz mal. Né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu não sei por que eu fui escolhida para ter essa doença celíaca. Ou descobrir, não sei por que eu fui atrás para descobrir, né? Tem muita gente que fala assim, né? Quem procura acha. Não devia ter procurado. Na verdade, devia. Porque quando a gente tira o que nos causa, né? A dor, e eu sentia muita dor,
dor, o desconforto, né, o problema de desencadear outras doenças, quando a gente retira isso, a gente ganha vida, né? A gente ganha vida porque a gente se sente muito melhor. E a contaminação cruzada por glúten pode provocar sintomas, pode não, ela provoca os mesmos sintomas de quando você consome o glúten, talvez numa escala menor de potência ali, mas são os mesmos sintomas. E o problema oculto de quem tem doença celíaca, não sei se é o caso de vocês, mas eu já conheci várias pessoas que é a maioria dos diagnosticados, né, com doença celíaca, são assintomáticos, ou seja, eles não apresentam sintomas. Mesmo que eles se contaminem, mesmo que eles consumam algo com glúten, eles não demonstram, não têm sintomas no corpo. E isso é muito, muito mais perigoso. Por quê? Porque você não sabe que você está agredindo o seu organismo, né? Quando você não sabe, não sente, você não tira aquilo, você não sabe que aquilo te fez mal. Isso é pior. Então, graças a Deus, eu tenho que dá sintoma. Então, a minha é sintomática. Eu tenho muitos sintomas quando eu me contamino. Então, isso é importante também. Como a maioria é assintomático, cuidado se você tem diagnóstico de doença celíaca, mas mesmo assim não sente, né, algum desconforto quando você consome alguma coisa com glúten, cuidado, você pode ser assintomático e isso pode causar outros tipos de problemas na sua vida, na sua saúde. Certo, gente? É muito importante vocês terem consciência disso para retirar o agente causador dos desconfortos, né, de tudo que você sente aí quando você consome ou se contamina com o glúten. E quais são as fontes de contaminação por glúten que nós temos na nossa cozinha, na nossa casa? Lá fora, né, a gente sabe, no plantio, então no mesmo terreno, plantou o trigo, depois plantou outro ingrediente, outro alimento, né, o arroz, o feijão, e aí colheu tudo junto, né? Sempre vem alguma coisa ali de grãozinho. Inclusive, essa é uma analogia que eu fiz esses dias atrás no Instagram. Algumas pessoas não entenderam. Eu vou explicar com uma analogia super prática como que acontece a contaminação cruzada. Quem aí cata feijão? Vai escolher o feijão ali para cozinhar. Quando você vai catar o feijão, o que às vezes você encontra dentro do feijão, misturado ali com os grãos de feijão? Eu já encontrei grão de soja, feijão de outras variedades, né? O feijão preto misturado com o feijão branco. Então, essa é a maior ou a melhor analogia para a gente entender a contaminação cruzada. O que significa quando eu vou catar feijão e lá dentro dele eu encontro grãos de soja? Significa que aquele feijão está contaminado por soja. Ou seja, ele pode ter sido, no caso, embalado, né, nas mesmas máquinas que processaram também os grãos de soja. E aí, dentro da máquina fica um grãozinho ou outro, entra no saquinho junto com o feijão. Isso é contaminação cruzada. Pode ter grão de trigo? Pode. Então, é muito importante que você sempre leia os rótulos. Muito importante que você sempre leia. Mesmo daqueles ingredientes, daqueles alimentos que você já esteja acostumada a comprar. Eu compro feijão da marca X todos os meses. Mesmo assim, certifique-se de que lá esteja falando, não contém glúten. É muito importante vocês terem esse acompanhamento todas as vezes que vocês forem comprar alguma coisa no supermercado, mesmo que vocês já estejam habituadas a fazer a compra daquela marca, tá? Se for uma marca nova, o que eu recomendo? Que você entre em contato com o fabricante. Por que isso? Porque, infelizmente, apesar de nós termos ali legislação, né, da Anvisa, tem decreto falando sobre rotulagem de alimentos, mesmo assim, infelizmente, às vezes a gente encontra erro de rotulagem. O que é isso? Uma vez eu comprei um tempero no supermercado, no pacotinho não contém glúten. Tranquilo? Usei esse tempero, passei muito mal, fui parar no hospital. Porque todas as vezes que eu me contamino, eu sinto muita dor. Eu preciso ir para o hospital tomar remédio na veia, porque eu não dou conta. Então, me contaminei, mesmo não consumindo diretamente. Eu coloquei, temperei uma carne com esse tempero. A outra parte eu coloquei para assar junto, só que eu não temperei. E eu comia que não estava temperada. Mesmo assim, passei muito mal. E aí eu fui procurar no site dessa empresa, desse fabricante. E lá no site falava que continha glúten. Então, olha, é erro de rotulagem. Se o que está dizendo no site não condiz com o que está dizendo na embalagem, ali é erro de rotulagem e a gente tem que ficar muito atento com isso.
Infelizmente, né, eu só descobri depois que me contaminei. Quando acontece isso, e não era uma marca desconhecida, gente, infelizmente, era uma marca conhecida, que eu até parei de usar, mesmo falando que não continha glúten, eu não uso mais. Já me contaminei também da seguinte maneira, na frente da embalagem. Isso é erro de rotulagem que muitas pessoas podem cometer se vendem os produtos. Atenção! Na frente da embalagem, sem glúten, grandão, em caixa alta ali, uma letra bem grande, sem glúten. Atrás da embalagem, na listagem de ingredientes, o que tinha lá? Aveia. Nossa, mas aveia sem glúten. Pois é, só que a aveia pode conter contaminação cruzada no Brasil. A maior parte da aveia produzida aqui no Brasil sofre contaminação cruzada por glúten. E aí, minha gente, se tá falando na frente que é sem glúten, atrás tem aveia, você tá comendo um alimento contaminado. Passei mal mais uma vez porque realmente aquilo estava contaminado com glúten. Então é muito delicado, tá? Tem pessoas que eu conheço que falam assim: ah, mas eu não fico olhando rótulos, não. Eu compro e pronto. Se fala sem glúten, eu não leio a listagem de ingredientes. Não façam isso. Isso é saúde, é a sua saúde que está em risco. Vocês precisam acompanhar isso. Precisam estar sempre alertas aos rótulos dos seus produtos. Então, falando de rotulagem, quando no alimento tá falando assim, não contém glúten, você olhou a listagem de ingredientes, realmente não tem nenhum ingrediente lá que tenha glúten na sua formulação, tudo certo. Então, tá tranquilo. Se você conhece a marca, se a marca é conhecida, né, mais famosa ali, e você confiar, pode comer que ali é para estar tudo certinho, tá? Se fala não contém glúten, não contém glúten. Agora, se na embalagem diz assim, pode conter glúten, pode conter traços de trigo, significa que aquele alimento sofreu contaminação cruzada por glúten. Ou seja, você que tem doença celíaca ou é alérgico ao trigo, não pode consumir, tá bom? É muito importante vocês terem esse esclarecimento para acompanharem ali os rótulos dos alimentos que vocês estão adquirindo e consumindo, para que vocês não se contaminem erroneamente ali. Às vezes a gente até lê, né? Não contém glúten, mas não lembra de lá na listagem de ingredientes para garantir que realmente aquilo não tem nenhum alimento, nenhum ingredientezinho ali que contenha glúten também. E é importante vocês estarem vigilantes sempre, tá bom, gente? Muito importante isso. E quando contém glúten, né? Vai ter lá a frasezinha contém glúten. Uma coisa importante que vocês, que a legislação fala, né? É que essa palavra, essa frase, né, essas palavras, essa frase precisa estar em caixa alta, abaixo da listagem de ingredientes, em uma cor que se destaque do fundo do rótulo, para que realmente esteja visível, né, que você consiga ver de longe aí se aquele alimento é seguro ou não, se ele pode ou não conter glúten. Tudo bem, gente? Conter trigo, né? Que é o alérgeno, pode conter mais o nome do ingrediente alérgeno, trigo, leite para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, não só o glúten pode ter a contaminação cruzada, mas pode ter a contaminação cruzada por soja, por leite animal, por castanhas, né? Oleaginosas, crustáceos, peixes. Então, são vários tipos de alérgenos que nós temos listados na legislação, e um deles é o trigo, né? O glúten, quando eles colocam ali não contém glúten. Tudo bem, gente? O leite também. O leite, a contaminação cruzada por leite afeta quem tem alergia. Quem tem somente intolerância, né? Aí já pode consumir um produto que tenha contaminação cruzada por leite, em regra, tá? Claro que há exceções. Mas quem tem alergia à caseína, né? Que é a proteína do leite, tem que prestar atenção também na contaminação cruzada por leite animal nos produtos. Certo, gente? Bom, quais são as fontes, então, de contaminação dentro da nossa cozinha, dentro da nossa casa? Se você compartilha a sua casa com produtos com glúten, você precisa estar atento a todos os utensílios. Ou não, eu não compartilho, mas, né, eu usava antes de ser diagnosticada, então meus utensílios, minha bancada, meus equipamentos são contaminados. Atenção, nós temos contaminação tanto de alimento para alimento, quanto de utensílios para alimento. Ou seja, se você usa a mesma panela que usava para fazer macarrão com glúten, para você fazer a sua alimentação sem glúten, você vai contaminar.
tá? O mesmo forno pode contaminar também. Então, o ideal, né, o melhor dos mundos, é que quando você receba esse diagnóstico de doença celíaca, de alergia ao trigo, você compre tudo novo. Por quê? Porque a contaminação cruzada vai estar lá. Ah, mas existem algumas pessoas que falam sobre uma tripla lavagem, né, que a gente pode fazer nos utensílios e equipamentos para retirar os resquícios de glúten. Existe essa tripla lavagem, tá? Tem todos os passos de como você pode executar, mas não é garantido a retirada completa do glúten dos utensílios e equipamentos. Ou seja, se você for vender, você não pode usar essa tripla lavagem para, né, tratar ali os seus utensílios e oferecer esse produto para celíacos e alérgicos. Você não pode fazer isso porque mesmo com a tripla lavagem pode haver chance de contaminação cruzada, porque não há, né, mais uma vez, estudos que comprovem a retirada 100% do glúten através da tripla lavagem. Isso é muito delicado, gente. O glúten, ele pode ficar nas ranhuras, né? A gente usa panela, usa forma, a gente às vezes vai desenformar, passa a faquinha e aí dá uma rachadinha, né? Uma ranhurazinha na forma. Nessa ranhura, o glúten entra ali e não sai mais. Então, panelas mais velhas, né? Utensílios de plásticos, de silicone não, mas de madeira, né? Todos esses utensílios, equipamentos que têm uma capacidade de absorver, vão absorver o glúten também. E se você usar, você vai contaminar a sua alimentação. O ideal, então, é substituir aos poucos, claro, você não precisa trocar sua cozinha agora, né? Você pode fazer aos poucos, sim, mas o ideal é você substituir os utensílios e os equipamentos. Nossa, mas até a batedeira eu preciso substituir? Precisa. Por quê? Agora eu não consigo pegar a minha porque eu tô presa pelo fio. Mas observe ali na sua batedeira. Do lado de cima, ali perto do motor, o que você observa? Tem uma gradezinha, né? Que é para sair o ar quente do motor. Quando ele liga, ele aquece e tem que sair esse ar quente. Então, por esses furinhos ali, por essa gradezinha, quando você usava a sua batedeira para fazer bolos ou pães com glúten, com farinha de trigo, o que acontecia? A sua farinha de trigo ia bater ali, ela ia voar. Por quê? Porque ela é leve. Então, ela vai ficar ali, né, no ar. Ela fica no ar até 24 horas, a farinha de trigo, gente. Então, é perigoso por outros motivos, mas deixa eu explicar eles primeiro. Você bateu o seu bolo com a farinha de trigo e tal, colocou para assar. Aí você vai usar essa mesma batedeira para fazer um bolo sem glúten. Quando você liga a batedeira, aciona o motor, o que ele vai expelir lá de dentro? Farinha. Porque a farinha entrou ali naquela gradezinha e assentou em cima do motor. Eu ligo, provoco uma ventilação, o motor vai jogar a farinha para fora e a chance de cair na sua massa e contaminar é muito alta. Então, liquidificador e batedeira tem esse risco grande, além do copo do liquidificador, além da tigela da batedeira, né? Que também sofrem essa contaminação cruzada. A farinha de trigo fica pairando no ar ali por até 24 horas. Qual é o risco de você que compartilha uma cozinha, né, com pessoas que usam a farinha de trigo? Qual é o risco? A pessoa foi de manhã, fez um bolo na cozinha, você vai ali fazer o seu almoço. O que pode acontecer? A farinha de trigo é leve, fica no ar, né? Quando você está fazendo a sua comida, o que pode acontecer com essa farinha de trigo? Cair em cima dos seus alimentos. Então, pode contaminar também. O ideal é que se você compartilha, né, uma cozinha com pessoas que fazem bolos, fazem pães, usam a farinha de trigo, é que você tente um outro espaço para você, escolha outro espaço para você, porque senão você pode contaminar. Ou aguarde 24 horas aí para poder fazer as suas preparações. É sério isso, Gabriela? É sério, tá? É sério mesmo. Quando é para você, se você não quiser esperar, tá tranquilo, mas a chance de contaminar é alta. Agora, não faça isso para vender, tá? Se fizer, não ofereça para quem não pode com contaminação cruzada. Outras fontes de contaminação, armários. Armários também, eles podem absorver ali a farinha de trigo. Então, cuidado. Se você for usar um armário para guardar os seus alimentos, os seus utensílios lá guardadinhos, limpe muito bem esse armário.
forre ele com plástico de preferência, para você não colocar em contato o seu utensílio com a madeira, porque a madeira também é porosa, ela absorve as coisas, né? Então é importante, gente, são cuidados que a princípio vocês podem pensar, meu Deus, vou ficar maluca se eu fizer isso. Não vai, tá? É só porque é novo. Para muitas pessoas, esse conceito de contaminação cruzada é novo. E aí pode assustar realmente. Mas, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É só a gente se policiar, tomar cuidado, né? Sempre observar ali, eu guardo as minhas coisas sem glúten na mesma geladeira. Eu compartilho a mesma geladeira. E agora? Que você pode tratar, informar a sua família, converse com eles, tá? Para que eles também entendam isso. Eles precisam entender o quão grave é se você se contaminar. Tudo bem? Se você tiver alergia ao trigo ou doença celíaca. Você precisa conscientizar a sua família primeiro. E aí, dentro da geladeira, você vai escolher a primeira prateleira. A primeira prateleira é a sua. Vai colocar ali os seus alimentos bem vedados e rotulados. Para quê? Para que ninguém vá lá e meta uma faca ou uma espátula contaminada dentro da sua geleia, dentro da sua manteiga. Tudo bem, gente? E por que na primeira prateleira? Porque se você colocar abaixo, tem chance de, né, a pessoa colocar ali um macarrão, alguma coisa na parte de cima, virar e cair em cima do seu alimento e contaminar tudo. Então, é importante você escolher a primeira prateleira, rotular os seus alimentos para que ninguém mexa, né? Conscientizar quem mora com você para que realmente respeitem isso e somente consuma o que for da parte deles. Você fica com a sua parte, certo? Eu uso a mesma pia para lavar a minha louça. Pode? Gente, contamina. Eu vou contar como é que eu faço quando eu vou para Rondônia. Rondônia é onde eu morava. Eu fui criada em Rondônia, lá no sítio. Eu sou a menina do sítio, com muito orgulho. E meus pais moram lá ainda, né? Na roça, como eu chamo, lá na roça. Moram lá ainda. E lá eles fazem pães, bolos, tudo com farinha de trigo. Lá é uma feira da farinha de trigo, porque eles amam coisas de massa, assim, né? E aí, quando eu vou pra lá, eu tenho os meus utensílios separados, guardadinhos, bem embalados dentro do guarda-roupa, que é pra ninguém encostar neles. Tudo separado. Minha mãe para de usar a farinha de trigo dentro da casa um mês antes, porque ela quer garantir, não precisaria desse exagero de um mês, né? Mas ela faz isso porque ela realmente se preocupa, porque ela sabe como que eu sofri. Então, para de trabalhar com farinha de trigo dentro de casa, eles trabalham lá de fora, né? Lá tem uma dispensa e eles fazem os preparos lá, com farinha de trigo. As massas, enfim. E quando eu vou, eu cozinho em outro fogão, de preferência em horários diferentes, então eu faço a minha comida um pouco mais cedo que a deles. E como coisas que eu posso só. Então eu cozinho quando eu vou pra lá. Eu falo que hoje em dia eu não tenho mais férias, né? Porque eu vou pra lá e vou trabalhar. Tem que fazer comida, tem que fazer tudo, né? Mas enfim, é bom porque a gente se cuida e nos contamina. No início, quando eu não sabia sobre a contaminação cruzada, gente, toda vez que eu ia pra lá, eu passava mal. Todas as vezes que eu fui de férias pra lá, eu passava mal, porque eu não sabia da contaminação. Eu comia os mesmos alimentos deles, com exceção do trigo, né? Só que tava ali. Então, o trigo tava ali, não tinha como não me contaminar. Então, isso é muito delicado. Como que eu lavo a louça? Eu não lavo a louça na mesma pia lá. Eu lavo do lado de fora. Tem uma torneira do lado de fora da casa e eu lavo do lado de fora tranquilo, com uma bucha exclusiva minha, com o meu detergente. O meu pano de prato, eu não posso compartilhar pano de prato também, por mais que, né? Mas o utensílio tá lavado já, né? Eu posso usar o pano de prato para secar o deles e o meu? Não posso, porque contamina também. A bucha, a mesma coisa. A bucha é uma grande fonte de contaminação. Não só de glúten, não só de alérgenos, né? Mas também de micro-organismos. Então, é muito importante que nós tenhamos a nossa bucha, o nosso pano de prato, que a gente, se for usar a mesma pia para lavar, cuide para não ficar encostando os seus utensílios na pia, né? Na parte de baixo, ali na pia mesmo, para que não contamine. Certo, gente? Isso é muito importante. Não use o mesmo óleo, tá? Eu já vi pessoas usando o mesmo óleo para fritar. Imagina uma coisa dessa. Fritou pastel no óleo, pastel de trigo, usou o mesmo óleo para fritar o seu pastel. Não faça isso, não reutilize. Não reutilize guardanapos, não reutilize óleo, não reutilize água de massa para cozinhar o macarrão.
Gente, é glúten puro. Já viu esse absurdo? Já vi, tá? Por isso que eu tô dizendo. Porque às vezes a gente nem se toca, né? Nem. Nossa, passa que você nem vê. E é importante vocês sempre estarem vigilantes, porque é um assunto importante, delicado, que pode afetar e afeta a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Eu, quando me contamino, eu passo um mês tendo sintomas. Um mês ruim, um mês com indisposição, com enjoo, né, com transtornos gastrointestinais. Então, é muito complicado e eu sei o quanto eu vou sofrer se eu me contaminar. Por isso que eu, aqui em casa, não entra glúten de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até, assim, meio que discuto às vezes com algumas pessoas porque não entra, aqui não vai entrar. Meu esposo, ele não consome nada com glúten dentro de casa. Se ele quiser, ele consome fora. Depois tem toda a desparamentação, né, pra retirar o glúten, enfim. Mas aqui dentro não entra. E é importante isso, porque se entrar, eu me contamino. Se entrar, eu contamino tudo aqui em casa. E aí, como é que eu faço, né? Aqui é tudo novo, porque na época que eu me tornei, descobri, na verdade, que eu já era, né? Descobri que eu tinha doença celíaca, eu fiquei morando com essa minha tia mais um ano, passando mal demais. Mudei para uma casa minha, tudo novo. E aí agora eu tô aqui, tudo novo também. Então, é muito importante. A bancada pode contaminar, tá? A bancada é importante vocês limparem. Já vi pessoas assim, não, passa álcool, que limpa. Não limpa, tá? O álcool não tira glúten. É muito importante. Cozinha que mata. O glúten não é um ser vivo. Você não vai matar o glúten, tá? O glúten é um conjunto de proteína. Um conjunto de proteínas que vai grudar nas suas panelas, nas suas formas, no seu forno, no seu micro-ondas, tá? Ele gruda. Então, cuidado com esses negócios de, passa álcool que limpa, não limpa. Cozinha que queima, não queima porque ele não é vivo, tá bom, gente? Já ouvi essas coisas. E realmente, você tem que se cuidar bastante se você tem essa doença celíaca, se você tem alergia ao trigo. Não tenho nada, eu só retirei por opção. Então tá tranquilo. Você não precisa trocar seus utensílios, você não precisa ter esse cuidado todo com o glúten, porque a contaminação não vai te atingir, não vai fazer mal para o seu organismo, tá? Eu trabalho com venda. Então, escolha muito bem o seu público, de acordo com a condição que você tem para oferecer esse produto. Rotule esse alimento corretamente, porque se você afeta a saúde de alguém, você afeta e pode afetar o seu negócio, né? Imagina, você tá vendendo um pão sem glúten aí, rotulado sem glúten, só que tem contaminação cruzada. A pessoa vai lá, come e passa mal. Você tem uma empresa, você pode levar um processo por causa disso. Você garantiu, né, que aquilo era sem glúten, mas ele passou mal e foi comprovado que aquilo estava contaminado. Já vi casos, né, nos tribunais da vida aí, que as pessoas ganharam, porque comprovaram que realmente foi aquele alimento que fez mal. Se está rotulado errado, você pode ter um problema aí, uns processos nas costas. Então, cuidado com isso, é muita responsabilidade. Se você não tem como garantir a ausência total do glúten, você vai escolher um público que não tenha problema com a contaminação cruzada. Então, você vai vender para quem quer ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Certo, gente? Tudo bem? Ficaram com alguma dúvida? Agora é a hora de vocês colocarem no chat para eu responder, tá bom? Vamos lá. Falei horrores. Eu gosto desse tema porque ele é muito importante. Tem muita gente que negligencia por não saber. Eu gosto de falar bastante porque eu não sabia. E não tinha ninguém para me falar isso. Então, se você tem doença celíaca ou alergia ao trigo, por favor, ou alergia a outros tipos de alimentos também, né? Alergia ao leite, soja, castanhas, crustáceos, você tem que seguir essas mesmas orientações. Viver sem glúten, tô amando seu conteúdo, que bom, fico feliz. Qual a validade dos pães congelados? Então, depende. Depende do quê? Da temperatura do seu refrigerador. A Anvisa tem uma tabelinha, tá? Eu não vou saber de cor agora todas as temperaturas e tempos, mas tem uma tabelinha lá que você vai observar qual é a temperatura que está dentro do seu freezer para você conseguir saber qual é o tempo que você armazena esses produtos. Eu, particularmente, não gosto de deixar por muitos dias os pães congelados, tá? A menos que você tenha, mesmo assim, um freezer exclusivo para esse tipo de produto. Porque mesmo muito bem embalado, né?
com o tempo ali, o sabor, pra mim, na minha opinião, o sabor vai perdendo um pouquinho, né? Vai ficando um pouquinho afetado. Então, eu deixo ali no máximo 15, 20 dias congelados. Mas você pode, sim, seguindo as orientações da Anvisa, deixar até 90 dias congelados os pães sem glúten, tá? Se o seu freezer refrigerar não, congelar, né, a menos 18 graus, aí você pode manter até 90 dias. Abaixo disso, tem as outras temperaturas ali que você vai ver 5, 10, eu acho que 30 dias, ou 10, 20, 30 dias. Tem explicação sobre a contaminação da farinha. Que bom, Maria. Fico feliz que eu tenha ajudado. Realmente, né? A farinha de trigo é muito leve e ela fica pairando no ar. Então é bem delicado isso. Esses dias recomendaram passar no forno uma solução de bicarbonato, vinagre e detergente. Deixar de molho por 30 minutos. Funciona? Laudicea, como eu disse, essa é a tripla lavagem. Na verdade, não é necessariamente os ingredientes da tripla lavagem. Mas não há estudos, não que eu tenha encontrado. Se você encontrou e me falar, não, tem comprovação, retira 100% do glúten, me manda esse estudo, tá? Porque eu não encontrei ainda. Já vi palestras de pesquisadores que falam que dá para retirar uma parte, mas 100% não retira. Então, não funciona para você que quer trabalhar com vendas de produtos sem glúten para celíacos ou alérgicos. Pode funcionar para você no seu dia a dia ali, se você não tiver sintomas, né, e quiser arriscar, faça a tripla lavagem, mas para venda não faça isso. Vamos lá, o que mais? Neuza, bem-vinda, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Semana passada enfiei o pé no glúten e na lactose. Agora estou nos corticoides da vida, cheia de alergias. Denise, tem que ver se vale a pena, né, esse enfiar o pé na jaca aí, porque a sua saúde está sendo afetada. Agora, e se você continuar, né, colocando o pé na jaca ali, futuramente também. Então, cuidado com isso. O médico disse que eu tinha síndrome do intestino irritável. Estou cortando o glúten. Dalva, eu também tenho síndrome do intestino irritável. Então, eu tenho doença celíaca, intolerância grave à lactose e síndrome do intestino irritável. Bom, pelo menos, né, a síndrome foi a última que eu descobri e eu já não consumia glúten e leite. Então, pelo menos esses dois alimentos eu já estava acostumada. Eu, infelizmente, descobri que sou alérgica sozinha. Depois de muitas idas ao dermatologista e alergista, nenhum deles falou para retirar o leite e o trigo. Denise, infelizmente, né, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de diagnóstico, principalmente de doença celíaca, intolerância ao glúten. Por quê? Porque são sintomas muito comuns, né? Então, a doença celíaca vai ser a última a ser investigada. Primeiro eles investigam outros tipos de doenças para saber se realmente é alguma outra coisa. E a doença celíaca vai ser a última opção. Então, pode demorar mais esse diagnóstico. Quando eu descobri, o meu foi rápido. Por quê? Porque eu fui observando, né? Eu comecei a ter sintomas do glúten no início de junho. Aí eu fui observando, quando eu consumia pão, eu tinha sintomas. Pesquisei na internet, né? Não façam isso, mas eu pesquisei na internet e fui ao médico, tá? Eu não tirei o glúten por conta própria, não. O recomendado é que você procure indicação médica ali para fechar um diagnóstico antes de você suspender o consumo de glúten. Às vezes você não tem. Então, eu fui já a uma gastro e já falei o que eu achava que era, falei dos meus sintomas. Aí ela já pediu os exames de sangue e a biópsia do intestino e era doença celíaca. E a minha já estava no estágio, assim, bem crítico, né? Eu comecei a ter sintoma em junho, fui diagnosticada em outubro. Só que eu acredito, né, que eu estava tendo outros sintomas que eu não correlacionei com a doença celíaca muito tempo antes, porque o meu são 4 estágios, eram pelo menos na época. 4 é a escala March, se eu não me engano. São 4 estágios, eu já estava no terceiro. E o quarto, pelo que eu pesquisei lá, já é quando a gente tem ai, gente, como é o nome? Do intestino. As vilosidades, elas não vão se regenerar mais. Eu esqueci a palavra, mas elas não se regeneram mais e a gente passa a não absorver mais os nutrientes. Então, já esse é o estágio 4, eu estava no terceiro. Estava quase lá. Então, graças a Deus que eu fui descobrir antes para poder, né, continuar a me alimentar tranquilamente e absorver todos os nutrientes. É a treva ser alérgico, pois é, né?
Mas a gente se acostuma. Tudo a gente se adapta, gente. Isso aí é certeza. Nós somos seres muito adaptáveis. Então, se nós descobrimos o que nos causa desconforto, o que nos faz mal, maravilhoso, porque a gente tira aquilo e segue a vida. O ruim é quando você passa anos atrás de um diagnóstico, passando mal, né? Indo ao hospital sempre e ninguém descobre o que você tem. Então, isso é pior do que você descobrir logo. Que aí você tira e tá resolvido. Boa noite, Ana Lúcia. Bem-vinda. Eu tenho certeza que nenhum médico dá essa explicação que a professora está dando. Você é meu. Denise, que bom que eu ajudo. Eu trouxe esse tema justamente porque eu sei que muitas pessoas não conhecem sobre isso. Isso é um problema, é um risco para a saúde. Então eu quis trazer, tentar explicar da forma mais clara que eu pudesse aqui, para realmente vocês entenderem. Sintomas que eu tinha. Peraí. Restrições. Eu tenho ao glúten e ao leite, tá? E aí, como eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho alguns outros alimentos que eu não posso consumir momentaneamente. Exemplo, cebola, farinha de feijão branco, farinha de grão de bico, goma xantana. São alguns dos alimentos que eu descobri que não posso consumir. Só que, como minha nutricionista disse, isso pode ser temporário. Então, daqui a uns meses, pode ser que eu consiga voltar a comer algum desses alimentos, né? Mas no momento, não posso. Mas o mais forte mesmo, o pior é o glúten e ao leite. Eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os sintomas que eu tinha desconfortos gastrointestinais, gases, diarreia, inchaço, distensão abdominal, minha barriga, meu estômago distendia, inchava. Eu tinha dor no estômago, o que mais que eu tinha? Enjoo, indisposição, não tinha vontade de fazer nada. Nossa senhora, chegava na sexta-feira, eu tava só o bagaço. O que mais que eu tinha? Dores de cabeça, com frequência. E o pior para mim eram as dores nas articulações. Isso começou quando eu tinha uns 14 anos. Dores, muitas dores. Eu jogava vôlei. Por incrível que pareça, né? Mesmo sendo uma pessoa pequena, eu jogava vôlei. Participava de torneios e tal. Lá na roça, tá, gente? Lá na roça. E aí, eu sentia muitas dores nos ombros. E eu achava que eu tinha lesionado o músculo, porque doía muito. Só que eu fazia os exames, nada. Aqui, continuei tendo esses sintomas, aqui em Brasília que eu digo. Continuei tendo esses sintomas, fiz fisioterapia, fiz acupuntura, fiz RPG. Por fim, os fisioterapeutas me disseram que o problema era psicológico, que eu tinha problema psicológico, que não tinha nada no meu corpo e eu sentia muita dor. Então eu tinha que me tratar com um psicólogo. Na verdade era o glúten, né? Era o glúten. Então quando eu me contaminava, graças a Deus tem muito tempo que eu não me contamino mais, mas quando eu me contaminava eu sentia a primeira coisa dores. Dores nas articulações. Punho, cotovelo e ombro, sempre. O médico que descobriu o meu problema foi uma gastroenterologista, tá? Pois é, Lícia, o glúten não presta para ninguém. Qual é o problema do glúten de hoje? O glúten de hoje, ele está completamente modificado do glúten lá dos nossos ancestrais, né? Os ancestrais do trigo. Os primeiros grãos de trigo ali, as primeiras variedades, elas eram completamente diferentes do trigo que nós temos hoje. Por que essa diferença? Mutação genética. As pessoas, né, o homem, foi melhorando, né, entre aspas, geneticamente o trigo para produzir em uma menor área, produzir mais em menos área, para ser resistente a pragas, principalmente, para diminuir o tamanho do pé do trigo e ser mais fácil de colher. Então, todas essas modificações genéticas que foram acontecendo, né, durante esses últimos, principalmente os últimos 40 anos, fez com que o nosso trigo ele se tornasse nada parecido com o trigo ancestral, lá do início da agricultura. Então, por isso também que hoje nós temos muito mais alérgicos, muito mais doentes celíacos. Claro que a doença celíaca, ela não está relacionada somente ao trigo. São fatores, né? A gente tem o fator ambiental, o fator genético e o fator de consumo contínuo também. Mas tem que ter o fator genético, a disposição genética ali para você ter a doença celíaca. Então, não é todo mundo que tem. É uma doença mais rara, né? Cerca de 2% da população é que tem a doença celíaca, tem o gene da doença celíaca.
Então, para você ter a doença celíaca, você precisa do gene também. Não é porque você come muito glúten que você vai desenvolver, tá? Fiquem tranquilos. Se você não tiver o gene, você não desenvolve. Eu tenho o gene. Já fiz o teste genético. E se você tem, provavelmente, alguém da sua família tem também. Principalmente parentes de primeiro grau. Então, seus pais, seus irmãos, podem ter sim o gene da doença celíaca. Pode ser que não se manifeste neles, mas alguém tem. Na minha família, alguém tem também, mas ninguém quer saber se tem. Então, fica só comigo. Cebola, sim, por quê? Porque fermenta, né? A cebola fermenta no nosso intestino e aí eu tenho problema. Eu uso psyllium no lugar da goma xantana, Mariel. Usando psyllium. Jura, Alice? A Alice aqui era jogadora de vôlei também. Gente, eu amava jogar vôlei. Amava. Amo ainda, né? Só que não jogo mais. Pois é. Mas ainda bem que eu fui atrás, né? Porque senão, se eu fosse depender, eu estaria até hoje lá no psicólogo e ia continuar sentindo dor. Não tô desmerecendo nenhuma profissão, mas o problema não era psicológico, né? Era de alimentação. O trigo orgânico seria menos ruim? Não, Mariel. Trigo é trigo. Trigo tem glúten. Então, nenhum tipo de trigo. Inclusive, alguém me perguntou sobre uma marca. Que eu esqueci agora. Ai, meu pai. Vegana? Alguma coisa assim. Uma marca de farinha. Não me lembro, não. Mas é um nome assim. Vegana, alguma coisa assim. Perguntando se tinha glúten. Tem sim, sabe por quê? Porque aquilo é farinha de trigo. É só o nome da marca, tá? Então, cuidado, gente. Farinha de trigo tem glúten. Muitas pessoas já me falaram assim: mas o pão que a gente fermenta por muito tempo não tem glúten, mesmo feito com farinha de trigo. Mito, tem glúten sim. Não tem problema se você fermentou por 12 horas o seu pão. Tem glúten no seu pão, então não coma nada com trigo. Você faz dieta low carb food maps? Não. Tenho síndrome do intestino síndrome do intestino irritável. Ó, trava-línguas. Devido à fibromialgia e artrite psoriásica. No momento faço a dieta. Então, não faço dieta de food maps, tá? Que são os carboidratos, né? Gebana, isso. É trigo, tá, gente? É essa aí mesmo, gebana. O que mais? Ai, cadê? Perdi. Fiz um pão de abóbora sem glúten e sem lactose. Ficou delicioso. Ana Lúcia, fica perfeito! Sem glúten e sem lactose. A maior parte das receitas, né, que tem no canal do YouTube, nas redes sociais minhas, são sem glúten e sem leite animal. Mas tem algumas que são sem lactose também. O curso, inclusive, é sem glúten e sem lactose. Porque eu quero ajudar também quem tem intolerância à lactose, assim como eu. Então, se você tem, procure as receitas aí, que são maioria sem leite e tem algumas sem lactose também. Vai aprender, Rosana, tá no lugar certo. Continue aqui que você vai aprender muito. Pretendo começar a vender os pães, pois aqui na minha cidade tem somente as opções do mercado. Como pretendo vender produtos totalmente sem glúten, vou trocar toda a minha cozinha. Arrasou, ó, Maria. Mas, como não consigo trocar tudo de uma só vez, comecei comprando um fogão novo. Mas fiz 3 bolos nele, usando uma forma que já tinha ido ao forno e foi contaminado. Aqui não entra mais nada com glúten. Olha só, Maria, não vai ter contaminação no seu forno. Por quê? Porque você não assou nada com glúten lá, tá? Então ele está isento de glúten também. O ideal é que esses utensílios também sejam substituídos logo, tá? Porque, por exemplo, se você usa uma bucha, é o mesmo conceito, né? Da boa prática. Usou a mesma bucha para lavar uma forma que é contaminada com glúten e usou essa bucha para lavar uma forma que não era contaminada com glúten. O que você fez? Contaminou a outra. Então, esses utensílios que são menores, que você usa mais ali, garfo, né? Os talheres, os pratos, forma, o ideal é que você já substitua, tudo bem? Porque aí você pode contaminar sim. Tem que ter cuidado com isso. Exatamente, ó, Alice, está dizendo que a longa fermentação só ajuda a diminuir o índice glicêmico das receitas e não o teor de glúten. Certíssimo, é isso aí.
Fiz o pão brioche, ficou maravilhoso. Muito obrigada. Ai, Verônica, que bom! Eu também fiz ontem. Se você tava na live de ontem, você viu. Ele tá até ali em cima ainda. Amo também. Vamos lá. Isso aconteceu comigo. Eu já quis até me matar por causa disso. Ninguém descobriu o que tinha. Pois é, Denise. É desesperador, né? É desesperador quando você vai a um monte de médico. Eu tenho uma aluna minha, que ela é da Holanda. Ela mora na Holanda agora. Na verdade, ela tem muitos anos que mora lá. E ela foi descobrir que tinha doença celíaca porque ela veio para o Brasil, para um médico super renomado em São Paulo, que tratava sobre isso e que fechou o diagnóstico para ela, porque ela já estava cansada, segundo ela, cansada de ir para médico lá em Amsterdã, acho que ela mora, lá na Holanda, ir para médico lá, aqui no Brasil, em outros tipos de médico. Ninguém descobriu o que ela tinha. Então ela falou que se eu fosse colocar na ponta do lápis tudo que eu gastei em remédio, em consulta, em viagem atrás de médico, nossa, daria para comprar uns 20 cursos seus. Por quê, gente? Porque, infelizmente, né, tem muitos profissionais que ainda não têm essa conscientização de buscar a doença celíaca como causa dos seus sintomas. E, como eu disse, os sintomas são muito comuns. Então, acaba que eles vão para doenças mais frequentes, né? Não tão raras como a doença celíaca. Gostaria de saber mais sobre os carboidratos das farinhas. Não conheço também a goma xantana e o psyllium. Gostaria de mais informações. Vixe, isso aí depende da farinha, né? Porque a gente tem muita farinha sem glúten. A goma xantana e o psyllium são fibras, não são carboidratos, tá? São fibras solúveis que você pode usar para diminuir o índice glicêmico, inclusive das suas receitas. As farinhas, depende muito da farinha que você está usando. Então, tem as farinhas que têm um baixo teor de carboidrato, que são as low carbs, né? Farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de semente de abóbora. Então, são farinhas que têm um baixo teor de carboidratos. Mas, em compensação, tem outras farinhas que têm um elevado teor de fibras, apesar de terem também um elevado teor de carboidratos. Né? Se você não tem nenhum problema em consumir o carboidrato e só quer baixar o índice glicêmico da receita, a partir do momento que você usa, por exemplo, a farinha de grão de bico, ela é muito rica em fibras, em proteínas, em gorduras boas, então vitaminas, minerais, ela é muito nutritiva. Só que ela tem um teor de carboidrato maior. Em compensação, tenho todos esses nutrientes, tenho essa fibra que vai equilibrar essa balança, né, de teor de carboidrato em comparação com os nutrientes, fibras que essa farinha vai trazer para nossa receita. Então, uma receita sem glúten, quando nós trabalhamos com farinhas mais nutritivas, uma fatia de pão te sacia a manhã inteira. Eu sou assim. Eu uso farinhas nutritivas nas minhas receitas, com um elevado teor de proteínas, de gorduras. De gorduras boas também, mas de fibras, né? Que vão nos saciar por mais tempo. Então, não é porque é sem glúten, né? Que tem que ser rico em índice glicêmico, rico em açúcar. Não, a gente consegue fazer sem glúten com muito mais proteína, com muito mais nutriente do que o feito com farinha de trigo, porque a gente tem essa possibilidade, já que nós temos diversos tipos de farinhas ricas nutritivamente, né? Nutricionalmente, ó, falando a palavra errada. Então a gente consegue sim agregar farinhas que elevam o teor de fibras, mesmo tendo mais carboidratos, certo? Não tenho intolerância a glúten e lactose, mas resolvi fazer uma reeducação alimentar. Nossa, me sinto outra pessoa sem dores. Edivalda, olha só. Essa é uma coisa que eu gostaria de comentar. Você está dizendo que não tem intolerância ao glúten, não tem intolerância à lactose, mas quando retirou esses alimentos da sua alimentação, você parou de sentir dor. Então, pode ser que você tenha alguma intolerância ao glúten. Você se sente mal consumindo ele, né? Você tem algum tipo de reação. Então, pode ser que você tenha, sim, alguma restrição ao glúten. Pode ser que não, claro, não deve ser doença celíaca, né, alergia, mas pode ser um outro tipo uma derivação disso que se chama sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Que é quando não é fechado o diagnóstico para doença celíaca, é o que os profissionais, né, vão tratar como intolerância ao glúten para você. Eu tenho uma sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, eu não reajo à contaminação cruzada, o glúten não vai agredir o meu intestino, mas eu me sinto mal quando consumo ele, tá? Então pode ser isso também. Fui taxada de maluca. Ah, quem nunca, Denise? A fresca, a cheia de mimimi, que não come nada com glúten. Vixe, isso aí
Todo mundo já passou por isso, eu acredito. Quem tem alguma restrição alimentar já passou por isso. Sim, Mariel, se a gente colocar farinhas ricas em fibras e adicionar mais fibras ainda à nossa receita, associar farinhas com baixo carboidrato, como as low carbs, a gente tem sim um pão com um baixo teor de índice glicêmico. Se nós fizermos ainda uma fermentação longa desse pão, a gente reduz ainda mais o índice glicêmico. Se a gente usar um ingrediente que tem amido resistente na sua formulação, por exemplo, a biomassa de banana verde, você baixa ainda mais esse índice glicêmico. Então, tem vários ingredientes que nós podemos unir ali, associar, para trazer mais nutrição para nossa receita e baixar o índice glicêmico dela. Quando você faz o pão de abóbora, ela é cozida ou assada? Zenaide, eu fiz assada, se eu não me engano, tá? Qual é a diferença? Você pode usar dos dois jeitos, ou assada ou cozida. A diferença é quando você cozinha na água, a sua abóbora vai absorver muito mais o líquido da receita. Eu fiz assada e recomendo que faça a abóbora assada. Por quê? Porque ela é muito mais aguada. Ela tem um teor de água maior do que a batata doce, por exemplo, né? Então você pode fazer assada a abóbora. A batata doce, a batatinha, que mais? O inhame, você pode fazer cozido na água. Mas, o que isso pode alterar? O ponto de hidratação da sua massa. Então, se você adicionou ali o seu purê, por exemplo, você cozinhou a abóbora na água, né? Ela ficou um purezinho mais mole. Você vai adicionar esse purê à sua receita e vai controlar a quantidade de água adicionada a ela, para que você não perca o ponto de hidratação, tá bom? O ideal é assar, né? Pra gente não perder os nutrientes do nosso tubérculo. Eu preciso muito porque quando como pão normal, eu fico com o intestino preso. Então vamos fazer sem glúten, Simone. Você está no lugar certo. Aqui você vai aprender tudo que você precisa, né, no canal, com a jornada maravilhoso, tudo que você precisa para seguir ali nos seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Fazer. O trigo sarraceno tem índice glicêmico mais baixo? Não, Thelma. Ele tem, como eu disse, alto teor de carboidrato. Eu falei não falei do trigo sarraceno, perdão. O trigo sarraceno tem alto teor de carboidrato, mas ele também tem um alto teor de fibras. Então, né, um equivale ao outro aí. Ele não tem baixo índice glicêmico. Mas, quando você associa a farinha de trigo sarraceno com psyllium, né, com outros tipos de farinhas que também têm um elevado teor de fibras, você reduz o índice glicêmico da massa. Bom?